nós temos cerca de metade da população mundial conectada na internet, com acesso à internet. Isso implica dizer 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, dos 7 e pouco bilhões que nós temos, de toda a espécie humana, ocupando todo o planeta. Metade de toda a população humana está conectada na internet. Com as ferramentas de interconexão, de publicação, de interação, nós nos tornamos seres únicos como nunca tivemos no passado. Porque migramos da África há cerca de 200 mil anos. E fomos andando até o século XVI. Do século XVI até então, nós constituímos praticamente cidades e grupamentos isolados que se interagiam com os modelos de governo que cada um tinha. Mas, de qualquer forma, estava bem caracterizado o aspecto cultural local de cada uma dessas sociedades. Tudo isso se modificou com a internet. Como nós somos uma espécie só, assim, o sentimento de pertencer a uma única espécie, ele se realiza na medida em que nós começamos, então, a ter a percepção de ocupamos todo o planeta com uma única instância ferramental, que é a internet. Sendo assim, a partir dos anos 2000, a nossa visão de mercado deixou de ser um mercado local, da quitanda, da padaria, do supermercado, da loja de automóveis, da loja de ferramentas, da loja de eletrodomésticos, das coisas que nos cercavam dentro da cidade e nos bairros para ter acesso a produtos, que isso foi construído durante todo o século XX após a Revolução Industrial. Nós passamos a ter uma nova condição de observar essas propostas de resolver questões humanas através de empreendedorismo, através de empresa. Dessa maneira, eu creio que um modelo de observação apoiado em 3 aspectos, essas 3 lentes, eu divido assim. 1, o impacto social que esse empreendimento, essa empresa está fazendo no mercado. 2, o modelo de negócio que foi assumido. Como é que é esse modelo de negócio a partir dessa visão do impacto social. E 3, as pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema, essas pessoas têm que promover a execução dessa proposição. Então, é impacto social, o modelo de negócio e a execução. O impacto social de uma empresa, como é que ela impacta a sociedade, é melhor resolvido com as ferramentas de design thinking, que consideram as atividades todas centradas no ser humano. Do ponto de vista do modelo de negócio, nós temos a sustentabilidade, com seu tripé, a sustentabilidade financeira, ambiental e social. E do ponto de vista da execução, finalmente, é o engajamento de todo esse contexto humano que trabalha nesse propósito que essa empresa briga. Posto assim, então eu proponho que exista um modelo de gestão novo. E esse modelo novo, acho que é uma novidade de fato, eu chamo de gestão GPS social. Gestão porque tem que haver liderança, tem que haver condução, tem que haver construção de destino. GPS porque, fixado o destino, em cima do território é traçada uma rota possível para você que se desloca para lá. Mas tem um ingrediente novo, que eu chamei de gestão GPS social. E aí eu trago a contribuição revolucionária desses aplicativos de ajudar as pessoas a se deslocarem nas cidades, nas estradas, que além de ajudar a percorrer o mapa para a chegar àquele destino, e eventualmente uma coisa importantíssima do GPS é que se você erra ou troca de rota, ele refaz, ele não te pune pelo erro. E é uma coisa muito importante, porque errar é que é bom, porque quanto mais a gente erra, mais a gente aprende. Tá certo? Mas não é que você precise errar, mas não tem que punir o erro, não tem que se assustar com o fato de errar. Agora, no GPS social tem um outro componente muito importante. Todas as pessoas podem colaborar para enriquecer as informações que esse GPS está dando. E aí, por exemplo, nós temos o caso do Waze, né, que é espetacular, uma coisa enorme. Então, quando nós olhamos a gestão das novas lideranças no século XXI, nós temos que olhar dessa forma. E eu chamo de gestão GPS social. E essa gestão GPS social, ela considera 3 ferramentas básicas para poder navegar. A primeira é a inovação. E a inovação é algo intrínseco. Uma empresa tem que ser inovadora em todos os sentidos. E a inovação vai funcionar como bússola para essa gestão GPS social. E o segundo, o outro componente, é o conhecimento. É claro,
Quanto mais conhecimento os gestores e for disseminado dentro da organização, melhor será o traçado dos destinos. É isso? Então, assim, esse conhecimento ele funciona como uma espécie assim, de combustível para essa empresa, né? Quanto mais combustível, maior é a possibilidade dela de navegar. Não é isso? E por último, uma coisa não menos importante, o construtor da rota. Esse construtor da rota, eu chamo ele de design thinking. Eu acho que o design thinking constrói melhor, porque considera a jornada do usuário, considera a jornada do consumidor, considera o ser humano centrado em todas as suas ações gestoras. No traçado de futuro, esse combustível, que é o conhecimento, vai ser extremamente importante para dar mais capacidade de navegação, e a bússola, que vai levar você sempre para aquele destino. E a construção do líder das empresas, exatamente a criação de futuro. E a criação de futuro se faz com conhecimento, com inovação e com construção.